Opa, pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Espírito Summit. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está movimentando o mercado do café Conilon Capixaba, que é o início da negociação dos contratos na Bolsa de Valores e Mercadorias, a B3, que a previsão é para começar agora, no segundo semestre. Estamos aqui com duas figuras importantes do mercado de café do Espírito Santo. Gostaria que vocês se apresentassem. Bruno, pode se apresentar e apresentar a sua empresa. Bom dia, meu nome é Bruno, sou diretor comercial da Real Café, faz parte do Grupo Tristão, que é um dos maiores exportadores de café verde, Conilon e arábica, e a Real Café é uma das principais indústrias de café solúvel e de café torrado também, com as marcas Cafuso e o Real Café Reserva. Perfeito. E Rômulo, se apresenta pra gente. Boa tarde a todos, meu nome é Rômulo Gilberti, eu tenho a empresa Breezer Café, né? É uma empresa exportadora e comercializadora de café aqui no município. Nós atuamos há muitos anos ali junto com a Gil Café, né? Que é a empresa de um familiar nosso. E nós estamos aqui há muito tempo, né? Tentando trazer um trabalho de qualidade, de confiança, e é isso aí. Bom, gente, o Espírito Santo é o maior produtor de café Conilon do país, responsável por 70% da produção nacional, estando presente em 50 mil propriedades rurais capixabas. E com a alta no valor negociado pela saca nessa safra, a tendência da produção é aumentar. Rômulo, como você enxerga esse ciclo do café Conilon que a gente está vivendo? E, na sua visão, o que motivou as altas nos preços e se isso tende a se manter? Bom, alta de preço, falar de preço de qualquer commodity é muito difícil, né? Porque ela é uma cadeia de acontecimentos. A gente tem vários fatores que são muito imprevisíveis, principalmente o clima, né? Porque muitos falam, e é verdade, né? A cafeicultura, assim como outras atividades de agronegócio, são indústrias abertas, a céu aberto, então você tem um problema sério se tiver algum tipo de problema climático. E é o que ocorreu, né? Principalmente no Vietnã. A gente teve um problema grave lá, um período de estiagem muito forte e com temperaturas altas. E como o Vietnã é o maior exportador de café da qualidade, né, Conilon, robusta, ele deixou um vácuo no mercado. E isso trouxe para toda a cadeia global uma escassez pelo produto e ocasionou essa procura desenfreada por cafés para serem supridos, né, essa demanda, e isso causou essas altas. Quanto ao futuro, aí, como eu disse, vai depender do clima, vai depender da receptividade da demanda, né? Como o Bruno aqui está representando uma indústria que atende o mercado, a cadeia, né, de suprimento aí do mercado. E são mares novos, né? São águas novas, a gente nunca navegou, os preços estão realmente bem elevados, em máximas históricas, somado a um câmbio também muito forte, o dólar está em patamar muito alto hoje. Isso tem trazido uma receita muito interessante ao produtor. Então, assim, simplificando e resumindo a situação, nós podemos dizer que está muito atrativa, né? Não só são os preços que estão altos, mas a margem do produtor está muito boa, dado que os insumos não acompanharam essa alta, né? Como em outros momentos aconteceu. E o aumento de produtividade é uma tendência muito forte, porque com a margem alta, uma margem de lucro boa, toda empresa, todo produtor, toda atividade, ela se torna mais interessante, atraindo mais negócios, atraindo mais pessoas. Então, a mercadoria ela tende a se valorizar. No curto prazo, é muito difícil a gente ver uma queda de café, porque existe essa escassez, né, momentânea. E no médio e longo prazo, a gente vai ter que acompanhar os dados, as produções, os crescimentos das produções. Existem alguns desafios, como mão de obra, a gente tem visto isso cada vez mais dificultando o crescimento também das lavouras, mas como um todo, para resumir, alimento, né? Café é alimento, e se tem uma coisa que você tem uma certa segurança em produzir e ter demanda, é alimento. Então é uma atividade que tem se provado há muitos anos, tem os seus momentos bons e ruins, e nós estamos num momento hoje excelente para o produtor. Um pouco de quebra, um pouco de decepção de produção, mas as margens estão sendo mantidas, até melhoradas. Então a gente acredita sim que a cultura vai se perpetuar e vai, mesmo com o crescimento de produção, a gente tem visto um consumo constante, né, Bruno? O consumo tem se mantido constante. A gente acredita sim que haja uma janela boa para quem está no mercado e para quem também quer entrar, né? É uma excelente oportunidade para quem quer investir. O café tem se mostrado dessa forma. Perfeito. E há 30 anos, o café deixou de ser comercializado na Bolsa de Valores do Brasil. E aí, a partir daí, o preço foi fixado pela Bolsa de Londres.
Em 2017, começou um movimento na Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, com as principais instituições do café, para solicitar o retorno das negociações do Conilon na Bolsa de Valores e Mercadorias Brasileira, a B3. E a promessa é que até o final do primeiro semestre desse ano, o café volte a ter os seus contratos negociados pela B3, se tornando o 7º produto de commodities na Bolsa, ao lado do boi gordo, do café arábica, do ouro, da soja. Para você, Bruno, representante de uma das maiores indústrias de café do estado, você enxerga essa abertura de mercado na B3 para o café Conilon como positiva? E em que o produtor e a cadeia podem ser beneficiados com isso? A gente tem uma expectativa muito grande em cima disso, né? Já houve uma tentativa anos atrás e o que faltou, na época, se eu não lembro, acho que foi liquidez, né? Então a gente torce para que agora a B3 faça esse trabalho bem feito, como já teve aqui em Linhares, que seria o centro aí do Conilon no Brasil, e que a gente consiga que não só os produtores, como a indústria crie essa liquidez no mercado. Para o produtor, eu costumo falar que o produtor, ele por natureza, ele é long, ele está comprado, né? Porque na hora que ele, vamos dizer, você resolve comprar uma ação da Vale, então você virou especuladora. Você não sabe lá na frente quanto você vai ganhar nessa ação. É a mesma coisa o produtor, só que ele não compra. Ele compra insumo, ele compra fertilizante, todo o custo da mão de obra, maquinário, e espera lá na frente ele ganhar com isso. Então, ele, por natureza, ele é comprado, ele está long, né? Então, ele está sempre correndo risco. Então, na hora que você tem essa ferramenta, você cria uma ferramenta de proteção, uma ferramenta de hedge, que é o que a indústria utiliza. Só que, por exemplo, no nosso caso, como indústria de solúvel, a gente usa... na sua maioria da produção, 90 e poucos % da produção, é o Conilon, né? E o Conilon, ele sempre foi muito voltado para o mercado interno, então ele foi sempre muito descolado da Bolsa de Londres. E na indústria de solúvel, 80% do volume que a gente produz é exportado. E são contratos que geralmente são contratos de 6, 8, 1 ano à frente. Então, e a preço fixo. É assim que o mercado de solúvel trabalha, não trabalha com preço a fixar, trabalha sempre com preço fixo. Então a indústria tem que garantir que aquele preço para o cliente e garantir o seu resultado. Então a gente sempre trabalha da maneira mais conservadora possível, nunca se expõe. Então se eu tenho um contrato de venda, eu passei a ficar short, estou correndo risco, então eu automaticamente já compro o café. Se eu comprar Londres, que seria uma opção, porque é robusta, é um risco enorme, porque não é um hedge perfeito, porque o Conilon está meio bem descolado de Londres. Agora, ultimamente, tem estado acompanhando bem Londres, mas o normal é ele ter o seu próprio comportamento. Então, para a indústria também seria interessante ter essa ferramenta aqui, porque hoje o único hedge que a indústria tem é comprar o físico. Então, se eu tenho um contrato de 1 ano, eu vou carregar Conilon no nosso armazém durante 1 ano, até terminar aquele contrato. Então, cada contrato de venda que a gente faz, eu tenho que fixar a matéria-prima, no caso do Conilon, comprando ele fisicamente, e eu faço também o hedge da moeda. Então eu fujo das grandes variáveis para exportação, que é o preço do café e o preço da moeda. E o produtor tem que ter essa opção. Seria maravilhoso se ele tivesse opção com liquidez, onde no momento que ele tivesse... Se fosse interessante para ele vender o café, mas ele não tem liquidez, talvez a safra futura ainda, não tem um comprador, ele poderia ver um preço interessante na bolsa e já fixar a venda dele. Então é uma ferramenta sensacional e estamos torcendo para que realmente funcione. Rômulo, você que está mais próximo do produtor, você acha que realmente é um mecanismo que ele pode ser positivo para o produtor, como o Bruno disse? Claro, claro. Contribuindo com o que o Bruno falou, né? A gente percebe, para poder ambientar até o produtor, né? Que às vezes os termos são mais técnicos, né? Hedge é algo parecido como um seguro, né? Por exemplo, você compra um veículo e um veículo hoje de 100 mil reais, para exemplificar em números, ficar bem claro isso, ele custa em torno de um seguro de 3 mil. Então aceita pagar 3% de custo de um seguro para cobrir 100%. Então todo mundo faz. É uma coisa muito interessante, né? Você pensar assim, vou gastar 3% de um ativo, que se eu tiver um problema com ele, eu vou ter 100% da cobertura. Isso é muito bom, poucas pessoas fazem conta, mas fazem. É uma indústria já muito bem sucedida.
No agronegócio, é interessante até para enriquecer, né? Os mercados futuros de bolsa, de valores, que hoje está muito voltada para ações, para o mercado financeiro, mas ela surgiu justamente com o agronegócio. Em Chicago, né, que é uma das maiores bolsas mundiais, né, nos Estados Unidos, os produtores na época de milho e soja tinham muito medo, porque as produções eram muito grandes, eram vastas, e eles produziam, né, colhiam a cultura e não sabiam o preço que ia vender. Então eles tinham muito medo que na hora que eles fossem colher a cultura, o preço estivesse ruim. E aí, se eles soubessem, nem contava, né? Então eles começaram a negociar, se eu entregar a soja, ou a milho, ou outra cultura lá no próximo ano, quanto você me paga, me garante? Porque se você me garantir esse preço, eu posso produzir, eu posso colher, eu posso plantar e colher. E assim se foi ao longo do tempo. E a ferramenta é tão boa que o próprio mercado financeiro se apropriou disso, né? Através de opções e tudo mais. Mas, para não ser tão técnico, seria excepcional se nós tivéssemos essa liquidez, né? Se o produtor entendesse isso. Aconteceu uma coisa esse ano, nós estamos vivendo agora, né? Como eu falei, as margens estão muito boas, né? O preço do café hoje, comparado com o custo de produção, realmente tem sido muito interessante, tanto é que nós temos visto várias pessoas que, inclusive, não são do ramo de café ou nunca foram, interessados em adquirir uma propriedade ou fazer um arrendamento para participar dessa margem, desse lucro, né? Todo mundo quer estar no lugar onde está dando dinheiro, certo? Então, eles estão tendo esse movimento, como você bem falou no início. E a operação na Bolsa, tentando ser bem assim, simples e direto. O que seria? Esse ano, o pessoal, quando o café bateu R$800 a saca, em reais, o custo, mais ou menos, girava em torno de R$350 a R$400. Pelo menos é o que alguns produtores, né, admitem ou falam, né? Custo é sexo dos anjos, ninguém sabe exatamente o que é, né? Mas a gente tenta conversar com alguns atores do mercado e a gente entendeu isso. Então, era 100% de lucro, olhando, né, de forma simples, né? Então, houve muitos negócios que estavam naquele momento muito interessantes, muito atrativos e realmente houveram muitos negócios. Só que aconteceu durante esse período, né, de venda até a chegada da safra, aquilo que eu te falei, um problema climático no Vietnã. Aqui também passou um momento menos grave, mas também grave aqui no Brasil, no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia principalmente. Nós estamos tendo uma certa decepção de safra, achávamos que ia ter um número X, está dando X menos alguma coisa, a gente ainda vai descobrir. Mas se nós tivéssemos liquidez e um contrato, uma ferramenta na bolsa da B3, esses contratos que foram vendidos, né, a R$800 com margem de 100% de lucro, eles poderiam ter sido, a B3 poderia ter sido utilizada como um hedge, como um seguro. Ou seja, uma parte desse, vamos imaginar, o produtor vendeu 1.000 sacas de café. Ele vendeu R$800, estava muito bom para ele. A humildade, né? A humildade sempre é interessante. Ele tinha certeza que era um bom negócio, mas como um bom humilde, né, que nós devemos ser como seres humanos, né? Que a Bíblia fala que os humildes herdarão a terra, né? Ele poderia falar assim, eu posso estar errado, eu posso estar fazendo um mau negócio sem saber, mesmo sendo um bom negócio. Ele poderia, como está vendendo 1.000, ele poderia ter vendido ali uma quantidade menor, 100, 200, 300 sacas na B3, se houvesse essa possibilidade, e toda essa alta que teve, o que ele deixou de ganhar nas 1.000 sacas, ele teria ganhado nas 300 sacas, nas 200 sacas. Então, isso seria um seguro, né? Então, como o preço praticamente subiu 50%, esses 300 sacas podiam ter se transformado para ele, falando em sacas, né, que é mais fácil para o produtor entender, em 450 sacas. Ele teria ganhado 150 sacas no seguro. Romulo, e se o mercado tivesse caído? Ele já tinha vendido 1.000. Ele ia perder um pouquinho nessas 300, mas ele ia ganhar na maior posição. Assim como o carro. Você paga 3%, não bateu, não roubaram o seu carro. Você perdeu os 3%, né, em tese. Mas você ficou com o carro. Então, essa é a ideia. A gente torce muito, a gente está aqui até com esse intuito. Primeiro, aproveitando a oportunidade, agradecer, né, a esse evento brilhante. A gente olha aqui, estrutura muito bem feita. E é isso que a gente precisa, divulgar a informação, sem preconceito, sem palavra difícil, né, tentar falar de uma forma mais simples possível, para o produtor entender que é uma ferramenta. Assim como ele tem o adubo, ele tem os implementos, a ferramenta da B3 é mais uma ferramenta para ele, né? E é claro que o mercado está preparado, né? As empresas estão aí se apresentando para poder orientar o produtor, e é uma coisa que realmente acaba sendo um desperdício, né? A gente ter essa possibilidade de ter esse mecanismo e não utilizar. Então a gente torce muito, estamos aqui para contribuir, nós, nossa empresa, do Bruno, todo mundo está interessado que isso funcione, porque nós já usamos isso, como comerciantes, exportadores, indústria, e o produtor, como
importante dessa cadeia, seria muito importante também ele participar dessa maneira. Nós estamos aqui no evento de inovação, né? Exatamente. Quer dizer, você não pode ter o produtor não utilizando uma ferramenta que, não vou nem dizer que é uma inovação, ela já existe há muito tempo, mas para que não chegou, para o Conilon não chegou, né? Para o Arábica já ia plenamente utilizada. Então, assim, hoje, qualquer lugar que você vá, você tem acesso à internet, não é mais como era 30 anos atrás, que o produtor realmente ficava isolado, né? Então, é uma ferramenta, como você falou, pode usar ela parcial, pode usar ela total né, como seguro ou para do que ele acha toda a produção dele, enfim, para minimizar os riscos, né? Eu tenho clientes, se é possível ainda, tenho um cliente, até para dar um testemunho, que ele não tem interesse nenhum em fazer, mas o filho dele, né, que é a parte sucessória, que está dentro da sua pergunta, que eu acabei esquecendo de falar, ele já está interessado. Ele já se mostrou, não, amor, gostei dessa ideia, é uma pessoa mais nova, está mais essa dinâmica de tecnologia, gosta de acompanhar as coisas. Pegando esse gancho, Rômulo, ainda existe essa distância, a gente sabe, né, entre os executivos da Faria Lima e quem está ali na roça, cuidando da lavoura. Muito bem, Júlia. Mas esse é um cenário que a gente vê que está mudando justamente pela sucessão e pela tecnologia que está chegando no campo. Para vocês, essa pergunta vai para os dois. Quais serão as maiores dificuldades do mercado se comunicar com o produtor para fazer ele entender esses termos, os riscos, né? E ele não virar um especulador, mas sim um agente ativo dentro desse jogo? Eu posso falar, quer dizer, são duas coisas. Uma coisa é a indústria. A indústria, sem dúvida, que ela vai entrar, ela precisa disso. Agora, não adianta ela entrar se não tem o produtor colocando o café dela, né? Assim, então, você tem que dar liquidez a ela, dos dois lados. Então, sem dúvida, a gente tem que fazer um trabalho de informação, para quem não sabe, de convencimento, como o Rômulo falou, né, pegar também a nova geração, que é um movimento que a gente tem visto, né? Antigamente o filho saía da fazenda e ia morar na cidade grande, né? Hoje você está tendo um movimento inverso, ainda mais com o café, que o café virou, né, negócio da moda, entendeu? Todo mundo quer café. Então, assim, a gente tem que aproveitar justamente essa nova geração, que talvez é até mais fácil dela aceitar uma inovação, né? Existe o preconceito, né? O termo, né? A palavra especulação normalmente é mal vista no nosso país, né? Mas a origem dela em grego é speculare, que é observar, né? Observar. O produtor, por natureza própria, ele é especulador. Por quê? Ele compra ou ele arrenda uma terra especulando que aquela produção vai dar um lucro para ele. Então isso já é uma especulação. Então o fato de você estar no mercado atuando já é uma especulação, né? Nós estamos aqui no podcast especulando a possibilidade de dar certo e essa ideia entrar nas pessoas, já é uma especulação. Então, em outros países isso é muito comum, mas no Brasil parece um negócio meio, né? Então essa distância, Júlia, como você bem, na própria pergunta fez, né, está nesse momento, é o time, né? De nós termos essa geração, essa troca, né, da geração, e realmente eu tenho alguns produtores, alguns clientes que exatamente vão fazer faculdade e voltam para a produção, que antigamente era vergonha, né? Assim, vergonha não é a palavra certa, mas as pessoas tinham, trabalhar na roça, né? Achava que era uma coisa assim, depreciativa. Hoje não. Sempre foi assim, mas hoje nós estamos vendo que não. É uma coisa importantíssima. A produção de alimentos, a segurança alimentar é um problema mundial, né? Nós estamos vendo aí as dificuldades dos países em manter as cadeias funcionando, conflito, guerra, fechou lá o porto lá da Ucrânia, lá, o trigo subiu rápido. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que o alimento tem tomado a mesma importância que a tecnologia. E os dois são juntos, né? A inovação, por exemplo, o primeiro implemento, né, que foi usado de tecnologia no agronegócio foi 2 animais na tração, né? Puxando ali, fazendo as primeiras operações, né, agrícolas com a inovação tecnológica. Foi simples naquele momento, os recursos que tinham, mas evoluiu. Hoje nós temos colheitadeiras que fazem colheitas praticamente sozinhas, né, de grandes áreas, né? Então, assim, eu acho que essa distância está encurtando. A própria tecnologia, eventos como o de vocês, tem contribuído para isso. A própria necessidade, porque realmente agora, ano que vem, qual o preço de café que você perguntou? Eu acho que vai ser um preço de café bom, com a margem boa, mas será que vai ser essa mesma margem de hoje? Será que esse crescimento da produção vai impactar? Ou a dificuldade em produzir mão de obra talvez limite o crescimento da produção? É uma pergunta que ninguém sabe. E a pessoa que está plantando café hoje, ela tem que estar preocupada com isso. E se Deus me livre e guarde para essa pessoa, o Vietnã voltar a produzir muito, outros países que deixaram de produzir voltarem a produzir por causa do preço, o Brasil mesmo crescer a produção, a indústria reduzir
a demanda por comprar cada vez mais consciente, não fazer estoque. A gente chegar na próxima safra, ou daqui 2 anos, e ter uma grande oferta, o que pode acontecer com o preço? Né? A volatilidade do mercado, ela agrada muitas vezes, mas também ela desagrada. Então, isso que o produtor tem que estar atento. E essa ferramenta da B3, ela é uma excelente ferramenta, é simples, o contrato parece que vai ser em reais, não é um contrato grande, são 100 sacas. Vai ter entrega fixa nos nossos armazéns aqui em Linhares. Tem 2 a 3 armazéns que vão receber esse café. Se o produtor vender o café na bolsa, né, especulando que ele vai cair, e de repente ele cair, ele quiser entregar o café, ele vai poder pegar o caminhãozinho dele lá, 100 sacas, né, porque foi nos informado, e levar ao armazém e entregar, como se fosse uma venda comum. Como ele já faz. Tem produtor que vende 10 mil sacas e não tem medo, né, de entregar fisicamente 10 mil sacas. Por que ele vai ter medo de vender 1000 sacas na bolsa? Ele vai poder fazer isso do celular dele, provavelmente. Do celular, com a conta dele, com o nome dele, ele vai lá apertar o botão. Pronto. E se ele tiver que entregar o café, ele vai lá e entrega. É claro que é uma coisa que lá em Minas não deu tanto certo, porque o contrato lá é um pouco mais complexo, o tipo do café lá é difícil de ser entregue, é um café tipo 6, tem uma bebida específica, o contrato é em dólar, assusta. Mas o nosso aqui, a B3 está de parabéns, eles vieram ouvir a gente aqui, eu tive reuniões com o pessoal deles e eles foram bem sensíveis. Qual o produto que o produtor consegue entregar com mais facilidade? É o tipo 78, que é o comercializado hoje na televisão, você olha lá no jornal, Conilon 78, tal preço. É esse café. O produtor faz e ele mesmo pode entregar. Não precisa de atravessador, não precisa de nada. Então a gente está assim, bem otimista, com, né, uma dose de esperança que isso funcione, apesar dessas dificuldades. Mas a gente tem visto essa distância encurtar cada vez mais. Graças a Deus, né, Bruno? Tem uma coisa interessante que aí, complementando o que o Romulo falou, quando você está na bolsa, a bolsa você tem vários contratos de vários meses à frente. E o valor que está ali, ele está em cima de negócios feitos. Não é, ninguém tirou do nada aquilo, né? Então isso te dá uma referência que hoje o produtor não tem, o mercado não tem. Tem assim, eu acho que vai custar tanto, saiu um negócio, então aquele negócio passa a ser referência. Né? Agora eu abro o aplicativo aqui da Bolsa de Londres, eu sei qual a cotação daqui a 6 meses à frente, se eu quiser. Né? Então, é isso que... Assim, hoje a gente vai numa fazenda, né? O Romulo sabe muito melhor do que eu, você vai ver drone de 500 mil reais. Né? Verdade. Vai ser colheitadeira de 1.400.000, né? Sendo utilizada. Né? E tem que ser, porque cada vez a mão de obra está mais difícil. Né? E obviamente, não tem ninguém no mundo, eu já rodei vários países produtores de café, visitei fazendas de Conilon, de Arábica e outros países, e você não encontra nada como você encontra aqui. Então, o Brasil, na verdade, o Espírito Santo, o Norte do Espírito Santo, o Conilon, ele é benchmark por tudo. Nós estamos falando de fazenda aí, acho que 180 sacos por hectare, pode tirar, né? E daqui a pouco vai ser praticamente tudo mecanizado. Né? Então, quer dizer, a gente costumava falar que fazenda, né, é uma indústria a céu aberto. Hoje, efetivamente, ela é uma indústria inovadora a céu aberto. Porque o cara tem os melhores equipamentos, ele tem drone, tem, né, colheitadeira, e tem que trazer essa ferramenta de negociação para ele. Senão ele fica uma fazenda ultramoderna, mas na hora de negociar ele está há 30 anos atrás. Né? E aí eu concordo, é mais fácil você convencer os mais novos, talvez. Né? Perfeito. E a última pergunta para a gente finalizar, vai para vocês dois também, além da produtividade, além da tecnologia, na visão de vocês, o que a contabilidade, uma governança bem feita, impacta nessa questão da negociação de contratos, né, para o produtor conseguir acessar esses mercados de uma forma mais segura? Tanto o produtor quanto a indústria, porque a gente vê um cenário político, igual a gente estava conversando na hora do almoço, que é imprevisível. Então, na visão de vocês, o que uma contabilidade bem feita impacta nessa negociação e comercialização de café? Bom, o Romulo levantou o problema aí do governo, soltou uma nova... Medida provisória. Medida provisória em relação ao PIS e COFINS. Quer dizer, está todo mundo conversando com o seu escritório de contabilidade agora para saber o que vai fazer. Então, as primeiras cartas já saíram ontem, de repúdia, né, de tudo quanto é federação, associação, que o impacto só que quem está fazendo essa conta são os escritórios de contabilidade, a gente não sabe fazer essa conta. Se você passando pela parte da inovação, né? Eu sou nascido e criado em Linhares, né? Linharense da Gema. Se você falasse para mim, vai ter um evento como o Espírito Hub, né? Summit, aqui.
Eu falava assim, conhecendo a cidade que eu conhecia, essas ruas aqui, eu era pequena, isso aqui era de chão. Sendo de asfalto, tudo é chão. Eu lembro disso. Não estou tão velho, mas eu lembro. Então, assim, e ver um evento desse mostra que realmente as coisas evoluem, né? E assim, fora a questão tributária, realmente que é muito importante, até para o planejamento, para o produtor tentar, né, dosar o máximo possível isso, é aquilo que eu te falei do custo, né? É uma contabilidade hoje bem feita, uma assessoria boa, ela permite o produtor alcançar aquele sexo dos anjos, né? Que é tão difícil, né? Pelo menos tentar, assim, chegar perto dele, né? Qual é o meu custo de produção? Porque para você vender uma mercadoria, né, o seu serviço, né? Você vai fazer a conta, ó, para eu trabalhar para essa pessoa tem que ganhar pelo menos isso. Menos que isso eu não trabalho, não é assim? Então a contabilidade na produção rural, ela teria que ter essa previsibilidade. Qual é o meu custo? Quando eu posso vender o café? Ou na bolsa, ou no mercado físico, ou eu vou segurar o café porque está barato. Será que está barato mesmo? Né? Será que o meu custo está... Porque o mercado, nós somos humildes, ninguém sabe. Né? Hoje pode estar X, amanhã pode estar 10% a mais, pode estar 20% a menos, ninguém sabe. É muitas incertezas, muitas imprevisibilidades. Mas quem tem um controle contábil, de gestão bem feito, sempre vai ter mais conforto. Ou melhor, vai errar menos, né, Bruno? Vai errar menos, porque ninguém acerta tudo, né? A gente acerta, o importante é você sempre acertar mais do que errar. É os seus erros serem minimizados. E acho que a importância de uma boa gestão, de uma contabilidade bem feita, é você saber o que está acontecendo, né? Da porteira para dentro das suas contas, né, que a gente fala, né? O produtor, se você perguntar para ele, ó, quantas gramas de adubo tem que colocar por hectare? Ele sabe. Qual é a quantidade de água necessária? A irrigação está sendo suficiente? Eles sabem de tudo. Eles são excepcionais. Os produtores estão hoje pessoas profissionais exemplares no mercado brasileiro. Até que o agro está provando isso, né? Na participação do PIB, no crescimento da produção com redução de área. Isso é uma coisa que no mundo não acontece, só no Brasil. E você percebe que tem uma profissionalização em áreas muito elevadas e outras realmente... É muito comum. Você, quanto custa o seu café? O produtor sabe que ele responde a maioria dele? Não sei. Eu não faço conta porque senão eu desanimo. Mas ele continua plantando, ele quer comprar a terra do vizinho quando tem oportunidade, mas ele fala que não faz conta. É uma cultura, uma brincadeira, na verdade, né? Mas isso é muito comum. E a contabilidade, a gestão é tão importante quanto, né? Para a pessoa tomar a decisão e tomar a melhor decisão possível. Ainda mais no nosso país, né? Exatamente. Onde a questão tributária é muito complexa. E eu estou até pegando esse gancho aí, da última vez que eu tive aqui, foi até um amigo meu, um grande amigo meu, produtor de Conilon, o Eduardo, né, Bortolini, ele falou, eu estava conversando, Bruno, você tem aqui ainda o que predomina são pequenos produtores. Só que esse pequeno produtor produzia 500 a 1.000 sacas. Com o aumento da produtividade, hoje o cara está produzindo 2.500, 3.000 sacas. Antes ele vendia 600, 500, 600, hoje está vendendo a 1.000. Então, olha o impacto disso. E esse cara, às vezes pequeno, às vezes ele não tinha uma assessoria contábil. Agora, com esse volume de dinheiro que está girando, ele tem que ter, porque senão aquilo que ele acha que ele está ganhando, ele vai estar perdendo. Então, acho que é extremamente importante para qualquer negócio, não importa o tamanho. Eu queria agradecer vocês, os convidados, por aceitarem participar e contribuir desse debate tão importante nesse momento da cadeia, né, do café capixaba, aos patrocinadores do evento e também todos aqueles que vão ouvir o podcast. A TES Contabilidade e Finanças é uma empresa aqui de Linhares que tem por missão se tornar global e é por isso que a gente entende a importância do agronegócio capixaba. Estamos em vias de se tornar o primeiro agente credenciado na B3, no Espírito Santo, para registrar os títulos de crédito de balcão e levar informação segura para o produtor rural e para a cadeia do agronegócio. Estamos disponíveis para continuar esse bate-papo e até a próxima. Obrigado. Obrigado.